Boa tarde. Boa tarde, Zenaide. Boa tarde a todos. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui nessa tarde. Um dia extremamente rico para todos nós, porque, como bem já foi colocado aqui, estamos aqui porque acreditamos na educação. E o brilho no olho, a sensibilidade, ela nunca pode deixar de existir. Porque quando a gente não tem mais sensibilidade, a gente não tem mais esperança. E a educação, ela é mestra em ter esperança todos os dias. Então, nosso caloroso abraço a cada um de vocês. O Instituto Brasil Solidário, ele traz em toda a sua trajetória a interdisciplinaridade, que é o tema do nosso painel, nesse quarto painel. Um tema tão discutido e tão pouco ainda, né, muitas vezes, negligenciado de algumas maneiras, a questão da transversalidade. Muitos educadores, não é o caso dos que estão aqui, dessa rede de educadores, mas ainda veem a educação em caixinhas, cada um com o seu cada qual. Né? E eu sempre tenho dito que o professor de matemática não corrige o nome do aluno na prova porque ele não é professor de português. Então, infelizmente, né, a gente ainda existe essa realidade, nós estamos aqui mostrando que a interdisciplinaridade ela é necessária, ela é possível nas experiências desses educadores. Então, com muita alegria, nós vamos ouvir agora as experiências, né, da Denise Sobreira, que já foi tão mencionada aqui, está famosa já, né, que vai nos contar um pouco sobre as experiências de Cachoeira dos Índios e Cajazeira. Trabalho em 3 escolas da rede municipal, do 6º ao 9º ano e EJA. E quando eu entrei para falar de educação financeira, eu elaborei algo para adentrar nos jogos. E um dos alunos, bem danado, cadê o outro professor de educação física, disse: professora, você é professora de educação física ou de matemática? Eu digo, você é dos dois agora. E comecei a elaborar algumas imagens. Pode ser? E minha base começou com essa imagem, um tênis de alimentação saudável. Eu posso trabalhar em educação física e alimentação saudável? Posso. Prática de atividade física ou exercício físico, que tem diferença, esses 2 termos? Sim. Que eu posso pagar para fazer atividade física ou exercício físico na academia? Sim. Posso fazer calistenia? Posso fazer exercício físico nas praças dos nossos municípios, que tem ao ar livre, que eu não preciso pagar? Posso. Alimentação saudável. E surgiu o projeto, então, Horta e Fruta na escola. Vamos plantar e consumir. Onde foi feito um bazar. Para quê? Para que nós possamos vender os produtos doados por professores e funcionários para comprar o material e pegar mudas dos nossos alunos que trabalham ou que estão morando na zona rural. Tá certo? Começou assim, na EJA. E aqueles alunos que vivem da agricultura familiar. Tá bom? Levamos para Expo Negócio e fomos atrás de parceria, né, Joelma, com outros institutos para formar alguns alunos a nível técnico. Curso de depilação, design de sobrancelha e levamos para Expo Negócio com o pessoal da EJA. Foi essa exposição, que é uma feira que acontece todo ano no município de Cajazeiras, onde está concentrado, vamos dizer, a base do comércio lá, em Cajazeiras. Trabalho em outra escola, na zona rural de Cajazeiras, também, com turmas do 6º ao 9º ano. Estava sem quadra, a prática de atividade física. Vamos começar os jogos de tabuleiro. Elenquei vários jogos e comecei a educação financeira. Tia, por quê? Vamos tentar e vamos conseguir. Nós temos meta no esporte, temos objetivos no esporte e vamos tratar de poupar, investir e economizar nos jogos. Tá bom? E trabalhei a minha parte
de educação física nos jogos e fui buscar parceria, batendo na porta. Professor de matemática, vamos trabalhar comigo? O senhor está trabalhando individual, mas vamos trabalhar comigo? Pegamos uma ratoeira e colocamos no cartão de crédito dentro. Vamos trabalhar juros, percentuais? O senhor elabora a atividade, dá seu conteúdo que eu faço minha parte. Então, tudo ok? Tudo ok. Por quê? Porque o sonho deles era achar, licença, que o cartão de crédito poderia comprar tudo e pagar. Eram relatos que a gente tinha na aula de educação física. E foi montada assim as atividades interdisciplinar e multidisciplinar. Professora de História, qual o seu conteúdo? Lá em Cachoeira dos Índios, as grandes navegações. O que é que você pode trabalhar? Quais são os produtos daquele tempo? Quais são os alimentos? Peguei o cardápio e vamos comparar com a alimentação desse tempo atual com daquela época e assim sucessivamente. Oferecemos um lanche com frutas regionais daquela época, como está sendo trabalhado agora na EJA. Elencamos um novo cardápio, com quê? Com frutas da época, que serve também como fatura ou como renda extra para muitos alunos da gente, do campo. Eu já concluí. Fui para a Cachoeira dos Índios de novo. Turmas do 8º ano, aquela turma bem agitada. Vamos trabalhar, vamos fazer uma releitura do jogo piquenique. Qual seria a proposta? Trabalhei 2 meses. Eles tinham que construir um novo jogo de tabuleira com regras e tinha que ser de vendas. Eles desenharam um novo jogo de tabuleiro com regras. O quê? Iam vender jogadores de futebol, só camisas de times de futebol. Tinha a barraca do Zé, que vendia alimentação, frutas e verduras, ok? E tinha moda praia, para eles venderem também. A moeda de uso, real, euro e o cartão de crédito da própria loja. Por que loja virtual? Porque nós não vamos pagar aluguel, professora. E ficou da pandemia, né? Algo que ficou de bom, o uso consciente do dinheiro. E a meta, poupar, investir e economizar. E assim sucessivamente, buscando parceria, buscar com o próximo, com o outro professor, o que ele pode estar com o seu conteúdo, dando o seu conteúdo dentro da proposta curricular, associando ao jogo. E dentro dessas cartinhas aí, tem vários conteúdos. Economizar energia, a tarefa de energia, a alimentação saudável, a prática de atividade física e a reconstrução de um novo cardápio dentro da alimentação saudável. Também foi elencado no material roda de alimentos para ser discutido, tá bom? Em forma de debates. Como também o uso das redes sociais, do Zap, né? Que eles fazem, foi colocado dentro da mãozinha o que era considerado alimentação saudável e não saudáveis. Porque o incentivo deles para o consumo da merenda, né? E até mesmo a conscientização da alimentação saudável dentro e fora do ambiente escolar. Tá bom? Não vou me estender mais, não. Obrigada. Obrigada, Denise. A Denise é um exemplo de multiplicadora. A gente sente na voz, né? Sente no brilho do olho dela que ela faz isso com muito amor. Assim como todos vocês que aqui estão. Então, independente de onde quer que esteja, vai multiplicar porque acredita. E é isso que nós, do Instituto, acreditamos também. Que o Instituto não precisa estar fisicamente em todos os lugares. A gente não vai conseguir estar. É como já foi colocado aqui. É uma semente que se planta. É apenas um incentivo para se continuar fazendo. Muito parabéns. Mais uma vez, certamente esses alunos foram e serão muito impactados para a vida com essas atitudes. Muito bem. E nós estamos também aqui com outro exemplo, o Nazareno Loyola, que é também colega cearense, né, lá de Parambu. E, diferente das demais realidades que aqui estão,
né, nós sempre colocamos a forma como os municípios são indicados para fazer parte do projeto. E o Nazareno Carlos, ele é superintendente, além de professor, talvez por ser professor, é que está aqui dentro de um consórcio fazendo a diferença, porque a educação, independente de onde estejamos, a gente faz a diferença. Então, o Nazareno, ele faz parte do primeiro consórcio de municípios que aderiu ao programa de educação financeira. E aí é um exemplo, todos os municípios, né, do Brasil, de alguma forma, estão consorciados, ou no consórcio de saúde, ou no consórcio de resíduos sólidos, na política pré-aterro, que é o caso do Ceará, ou no consórcio de aterros sanitários. Enfim, existe sempre uma associação de municípios. Nós estamos dando um exemplo específico e direto de sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade é economia, sociedade e ambiente, né? Então, se nós conseguirmos equilibrar, nós temos aí um projeto sustentável, e os Jogos de Educação Financeira é um projeto sustentável. Nazareno. Boa tarde, Márcia. Obrigado pelas palavras. Boa tarde a todos. Acho que antes de qualquer coisa, Márcia, foram mais de 700 quilômetros, né, da minha Parambu até aqui, Campina Grande. Então, agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento. E é claro que, de modo especial e particular, ao IBS pelo convite e muito mais ainda pela parceria que tem feito conosco lá no sertão de Amuns, região lá do Ceará, vizinho ali vizinho ao estado do Piauí. Bom, Márcia, que também já tem uma vivência de consórcio, apresentou tão bem, que consórcio público é uma união de municípios, no nosso caso, para resolverem juntos o que sozinhos eles não conseguiram até hoje, que, por exemplo, a gestão de resíduo, o encerramento de lixões, implantar a coleta seletiva. E aí, a um certo momento, eu já no consórcio, vi umas postagens do município de Crateús, e Márcia, ela coordenando esse trabalho, que era um vídeo que aparecia Márcia, Vanderlei, que está aqui também, e Luiz, falando de educação ambiental. E aí a grande necessidade de nós, enquanto consórcio, era exatamente trabalhar a educação ambiental de modo permanente nos municípios consorciados, para que elevasse o nível de consciência e a população começasse, inclusive, a segregar o resíduo em casa, implantando a coleta seletiva, que é uma das missões do nosso consórcio. E aí daí eu disse, vou buscar o IBS, então, para, de repente, ser um parceiro nosso na educação ambiental. Mas aí, quando a gente teve esse contato, o IBS disse assim, não, começa com a educação financeira. É a porta de entrada. E eu não entendi muito. Daqui a pouco apareceu o professor Nasci, lá fazendo as aulas, e aí é onde está a grande virada de chave. Porque vai de encontro exatamente à causa do problema. Por que a gente gera tanto lixo? Por que gera tanto resíduo? Porque a gente consome demais. Porque o consumismo é exacerbado, inconsequente, irresponsável. E se você ficar enxugando gelo, não vai resolver a situação. E aí foi que entendemos que a educação financeira, então, era uma premissa, era essencial demais para a gente trabalhar. E aí fomos conversar, então, mas aí é a atuação do consórcio. E talvez, Luiz, isso a gente já conversou há pouco tempo, que os consórcios, eles têm essa celeridade de execução, porque são um corpo técnico atuando em nome das prefeituras, em nome dos municípios. E com isso, a gente conseguiu já estar de forma tão rápida, pessoal, porque foi em meados de agosto desse ano. Em setembro já começamos com 3 municípios com adesão, num diálogo com o secretário de Educação. E, na verdade, os outros 2 também já aderiram, próximas turmas de 2024 já vão estar aí. Já são mais de 8, o número exato são 8.004 alunos que já estão utilizando, sendo impactados pelo IBS, pela educação financeira. 1.252 professores que já estão diretamente tendo esse suporte dos jogos. Mas não posso deixar de falar da riqueza que é essas 72 horas do curso de educação financeira. Porque quem fez, os professores fizeram, ficar divulgando para os demais. Disseram assim, a minha prática hoje tem que ser repensada. E aí isso entra a pegada da sustentabilidade. De você economizar os recursos naturais, que não sejam novas matérias-primas que sejam extraídas, mas que você consiga
E aí é a interdisciplinaridade que acontece nas escolas, porque eu trago um exemplo de uma das escolas que também presta serviço no município de Parambu, que as crianças, eu tenho o exemplo da Mariane, de 9 anos, né, minha filha, que teve esse contato logo, vendo das reuniões do pai dela, e daqui a pouco começou a jogar e ensinar para as duas coleguinhas, que inclusive estavam na educação infantil ainda. Diz assim, a gente tem que consumir mais orgânico, é mais barato, é mais saudável, rende mais, no final a gente pode ganhar o jogo também. E essa troca de informações entre eles vai gerando uma nova cultura. Então, isso me deixa muito feliz, porque tenho percebido e participando do encontro com vocês, apesar de ser tão recente-chegado aí nessa parceria com o IBS, mas vendo no olhar e na disponibilidade, no sentimento que cada um tem mostrado aqui hoje, nesse encontro nacional, é algo assim, tão puro, tão completo, tão cheio de emoções, de sentimentos, de responsabilidade, de ética, mas de um sonho, de um lugar onde a gente vive melhor. Tá? Então, assim, a gente tem pensado muito nessa busca de parcerias, e o IBS chegou nessa nossa luta de consórcio da gestão de resíduos como um parceiro assim, que a gente entendeu que é permanente, porque a educação ambiental que acontecia até então era em datas específicas, Semana do Meio Ambiente, né, Dia da Água, e agora a gente consegue ter então essa implementação de modo permanente. Muito bem. Obrigada, Nazareno. Parabéns pelo trabalho. Nós sabemos a luta que né, trabalhamos o processo de educação ambiental. E agora você entendeu por que o Luiz disse que você começa pela educação financeira. Porque quando nós trabalhamos os jogos, nós trabalhamos cidadania, nós trabalhamos ética, nós trabalhamos o processo do ser humano como um todo. E assim, certamente, é fácil educar também para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Zenaide? Boa tarde. Cadê o banzo? Cadê? Eu acho que Joyce teve razão, viu? Deu um banzo. Mas eu acho que não deu o banzo. Gente, que feliz, né? Que dia incrível. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito na palavra. E hoje foi um dia recheado de palavras. Se a gente fizer um mapa mental aqui muito rápido, nós iniciamos pensando em implementação, mobilização, passamos por experiências de empreendedorismo, olha só que palavra, empreendedorismo. Passamos por todas as etapas da nossa educação. Quando a gente fala em etapas de educação básica, nós estamos falando do chão da escola. E qual é o objetivo de cada um de nós que estamos aqui? Chegar ao chão da escola. Nossos objetivos são quem? As crianças, nossos estudantes, como a gente diz, né? A gente tem um orgulho de dizer nossa escola. Nelson está olhando ali para mim, chegou o olhinho, está brilhando. Está pensando em irecer lá nesse instante. Nossos estudantes. E olha só, chegamos em 3 palavras fundamentais. Inter, trans, multidisciplinaridade. Vocês acreditam que isso acontece através disso aqui? O que é isso aqui? São essas 2 caixinhas aí, brilhando, olhando para vocês. São o quê? São, Vanderlise e Xênia, essas caixas? 2? Olha, 2 mundos. Mas, gente, nesse mundo tem muito endividado. Tem? Tem. Tem muito endividado, não tem? E é com essa palavra, endividado, que nós vamos compreender muito como é que acontece verdadeiramente isso que vocês estão realizando, que nós vimos durante todo o dia hoje. A inter, a trans e a multidisciplinaridade. E usando uma coisa que eu acabei de escutar há pouco tempo. A educação financeira ainda fica muito escondida. Será que fica depois de um dia tão incrível como esse? Depois de cada experiência, depois de cada olho brilhando, como acabou de falar, mas existem, não é, Vanderlise? Os endividados. E em 2021, os jogos chegaram em Sapiranga e chegaram na mão dessa professora que, como a Joyce tão bem apresentou, não transformou só a vida da Vanderlise como professora. Porque o protagonismo, quando a gente diz essa outra palavra tão forte, ela é uma palavra dialógica.
Ela só acontece de verdade quando acontece professor e aluno. E esse olho brilha porque foi isso que aconteceu. Através dessa ação tão profunda, com projetos tão profundos, professores e alunos atuando junto. E é isso que eu quero agora convidar a Vanderlise para dividir com todos nós. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu fiquei muito emocionada, né? Obrigada, Zenaide, pelas palavras. Bom, então, em 2021, eu fui convidada pela escola para poder participar do curso, né? Então, chegou lá na escola, eu chamei um grupo de alunos para a gente fazer o nosso projeto piloto para ver se ia dar certo. Deu certo, eu usei os jogos para... A gente tinha a semana de aniversário da escola, a semana do Dia da Criança, eu disse, vou colocar os jogos como uma das tarefas da gincana. Quando eu falei assim, vocês vão fazer um jogo, vocês vão jogar um jogo de educação financeira, eles assim, nossa, isso é chato. Aí abre as caixas, opa, daí eles, quando eu comecei a mostrar o que era o jogo, eles não pediam mais só para mim, mas já pediam para outros professores para poder jogar o jogo, né? Então, a partir disso que de uns simples jogos, vamos dizer, que felizmente eu tenho conseguido desenvolver alguns projetos dentro da minha escola, né? E eu acho que os Endividados foi um projeto que se destacou no meio desse processo, assim, né? Mas não só isso. Então, o jogo piquenique, os bons negócios, que também foi meu desafio de trabalhar esse ano, tem levado bastante a questão da educação financeira para os meus alunos e também para a família deles, porque esse também é o nosso objetivo, multiplicar. Né? Eu vou dar um exemplo assim de como a gente leva para a nossa casa também é fundamental. Lá em casa eu tenho um piquenique assim, né? E que eu desviei da escola, desculpa. E daí desviei da escola. Mas é por quê? Porque as minhas sobrinhas porque na verdade eu levei o jogo para casa para me aprender. Né, para me aprender como e é lá que era. Ficou. Não, foi essa e sim. lá ficou. E daí as minhas sobrinhas e o meu filho gostaram muito, que acabou ficando lá em casa. E volta e meia, quando elas ficam lá em casa, assim, tia, vamos jogar piquenique? Então, isso é muito legal. Mas, enfim, são práticas que a gente vai tentando, né, colocar no dia a dia, né? E aí, gente, eu lamento dizer, está endividado. Fez um empréstimo na escola, na biblioteca da escola, pegou o jogo emprestado e não devolveu. Mas, eu tenho certeza que está correndo aí uns juros. Mas está sendo bem utilizado, né? Sendo bem As sobrinhas estão aprendendo. O Narci está aqui comigo e durante o curso o que é que a gente incentiva? Que vocês joguem. Estou brincando com a Vanderlise, mas é fundamental que vocês também tenham essa ação de jogar. Que peguem o jogo emprestado na escola, joguem com a família. Isso é essencial para a nossa ação como multiplicadores, que somos todos nós que estamos aqui. Mas que tal chegamos em 2021? Que tal a gente mais um pouquinho lá na nossa memória afetiva, que eu acho que o dia de hoje construímos lindas memórias. E se eu voltar a 2017, eu vou pedir licença aqui ao nosso querido Tiago Fernandes, para dividir com vocês uma coisa que ele falou. Luiz acabou de contar um pouco muito dessa história, né, desses dias. E em 2017 ele disse uma coisa que me impactou muito. Isso não é só um joguinho. Depois do dia de hoje, vocês acreditam que isso é só um joguinho? Não é, né, gente? Não é só um joguinho. E eu digo sempre, a Xênia, o romance que ela lançou esse ano agora, se chama Duas Portas. Se ela está olhando aqui para mim, ela sabe. Esse jogo não abriu só duas portas. Uma das palavras mais importantes da vida é o encontro. E a vida é feita de encontros. Se eu voltar mais no passado, eu vou chegar em 2008. Nosso encontro. E eu cheguei a 2017, através desse primeiro encontro, com essas pessoas todas, todos vocês que estão aqui. E o Tiago me falou isso nesse dia. Isso não é só um joguinho, isso abre muitas portas. E Xênia, quando eu fiz a interação aqui conosco, ela disse,
abre o mundo. E abre o mundo porque é através dessa parceria, desse trabalho, de professores e alunos. Através de um tema que eu não tive formação. Nenhum de nós que estamos aqui. Luiz, Tiago, Nasci, cada um de vocês. Mas ele abriu muito mais que 2 portas. Muito mais que através da interdisciplinaridade de uma professora da área de línguas, da área das linguagens, numa escola lá no Ceará, em Beberibe, no ano de 2017, quando ela recebeu a ação do nosso PDE, o nosso Programa de Desenvolvimento na Escola. E assim aconteceu esse encontro. E esse encontro tem todo um caminho que Xênia agora vai compartilhar um pouco dele conosco, dessas 2 portas que se abriram lá em 2017, quando o Instituto Brasil Solidário, através do PDE, encontra a Xênia em Beberibe, na Escola Desembargador Pedro de Queiroz. Bem-vinda, Xênia. Boa tarde. E obrigada pelas palavras. Falar dos jogos é interessante porque o PDE, o IBS, quando chegou, eu não fui apresentada para jogos, né? Eu participei de uma outra oficina, fui participar de oficina de mediação de leitura, porque eu amo a parte de leitura, amo ler, amo escrever. E depois de no segundo momento, o IBS chegou com jogos. E os jogos não foi apresentado para mim. Foi apresentado apenas para os professores de ciências da natureza, porque os professores de ciências da natureza queriam utilizar os jogos Piquenique Bons Negócios. E, no momento, aquilo causou indignação. Por que uma caixa, o que tem nessa caixa que a professora de português e de inglês, que na época era professora de português e inglês, não podia fazer? Houve o trabalho, e depois dos meus planos, peguei a caixinha e fui aprender. E quando eu peguei, que eu vi todo o material, assim, tem tudo a ver comigo. Mas eu fiquei, meu Deus, eu não quero utilizar só o jogo por jogar. E fui atrás, e liguei para a Zenaide, né, conversando com a Zenaide, e falei assim, Zenaide, como é que eu trabalho esses jogos na minha aula de língua portuguesa, que eu quero trabalhar dentro da minha aula de português? E ela, a primeira coisa que ela me disse, vá pegar lá na biblioteca aquele livro, A Árvore que Dá Dinheiro, e trabalhe na sua sala. Fiz a leitura e comecei a trabalhar, desenvolver atividades, mas eu desenvolvia dentro da minha área de língua portuguesa. Eu não trabalhava a educação financeira. Aos poucos é que eu fui entendendo, cada vez que eu jogava, cada vez que eu trabalhava com os meus alunos, eu ia explicando, e trabalhava gêneros textuais com eles. Que tipo de gênero? Tudo que vocês possam imaginar. Contação de história, criei paródia, criei cartas financeiras, criei, que mais? Eu nem lembro mais, textos, poesia, música, tudo que vocês possam imaginar com jogos eu criava junto com eles, mas não era a educação financeira. E aos poucos, é que, à medida que eu fui trabalhando com eles, à medida que eu fui desenvolvendo, vendo as perguntas deles, eu fui percebendo assim, poxa, eu posso ir bem mais além disso. E eu comecei a trazer o conteúdo de educação financeira para dentro das minhas aulas. Difícil? Não, não foi difícil. Dentro do inglês, o que eu fazia? Eu pegava filmes, eles traduziam trechos de filmes que tinham a ver com a educação financeira. A partir dali, a gente conversava. No português, o que eu fazia? A gente ouvia, falava sobre educação financeira, pegava cartas de desafios, trazia os desafios do dia a dia, e eles traziam as perguntas, os questionamentos de casa das famílias, e a gente começou a trabalhar as cartas financeiras. E ela chegou até Nasci. Sim, até que... Não, mas antes do Nasci, ainda trabalhei... Assim o tempo.
Eu nasci, né? Eu peguei e fui fazer a capacitação do Nascir. E quando eu fiz a capacitação do Nascir, eu percebi que eu já conhecia a educação financeira. A minha mãe fazia educação financeira comigo e eu nem sabia. Né? Minha mãe, ela trabalhava a questão ambiental, de se plantar coisas para que eu conhecesse, desse valor ao que existia no mundo. A minha mãe gostava de criar coisas com recicláveis, com brinquedos. E, de repente, quando eu fiz o curso do Nascer, eu percebi assim, poxa, eu já sabia educação financeira desde criança e nem tinha reparado. E comecei a levar isso também para dentro da minha casa, certo? Até que chega um momento que eu, em 2021, eu não estando como professora, estando como diretora, dentro de uma escola, fazendo o plano anual, alguém me questiona, poxa, você só fala de 30 minutos pela leitura, e a matemática? O problema é esse? Vamos criar 30 minutos com matemática. E com 30 minutos com matemática, desenvolvido durante o ano, nas turmas da educação infantil até o Fundamental 2, eu fiquei entre os finalistas do Instituto XP. Certo? E a partir daí, aí é que eu comecei a trabalhar mais, né? Porque quando eu conheci o Instituto XP, eu conheci um outro arsenal de materiais de educação financeira que eu também não conhecia e que os meus alunos também tinham direito de conhecer. Então, eu comecei a levar isso para as salas. E acabou que eu saí da direção e caí numa turma de ensino religioso. Professora de português, de inglês, vinda de São Paulo, porque eu moro em Beberibe, mas eu sou de São Paulo. São Paulo não tem educação religiosa, nunca vi estudar educação religiosa. Como é que eu ensinar a religião para os meus alunos? Aí a coordenadora, não, Xênia, você fala sobre relações, sobre a vida social. Aí, quando falou vida social, pronto, educação financeira. E comecei a trabalhar educação financeira na área de religião, certo? E trabalhei empreendedorismo. E só para finalizar essa parte do empreendedorismo, isso foi em 2021. Esses alunos estavam no 7º ano, hoje eles estão no 9º. Agora está tendo o GEPS, que eu não estou participando, mas eles estão participando, porque eu não dou aula para a turma deles. E eles me chamaram na sala e me pediram. Eu falei assim, professora, a gente pode utilizar aquilo que a senhora ensinou? Eu falei assim, não só pode, como deve. E agora, a feira do GEPS, eles vão utilizar o que eu trabalhei com eles lá em 2021. Certo? E passando isso, o que foi que aconteceu? Eu percebi que tudo que eu fazia estava gerando frutos. Né? Hoje eu tenho aluno que empreende, o meu filho empreende, faz empreendimento, faz investimento. Os meus filhos foram semifinalistas do Prêmio XP. O meu filho participou do Prêmio Money, ficou entre os finalistas do Prêmio Money. E tudo isso por quê? Porque ele vê o exemplo. Né? Quando eu percebi que esse exemplo estava se expandindo, eu falei assim, acho que esse exemplo precisa se expandir de uma outra maneira. E aí nasceu o meu livro Duas Portas, certo? Que é um livro de romance, tá? É um romance bem jovial, porque eu queria que fosse um livro para o aluno adolescente, né? Mas que tivesse desafios, né? Que ele entendesse que ele podia sonhar, mas que ele tinha que ter um caminho, ele tinha que ter um norte, e que nada, por pior que acontecesse, não poderia desviá-lo daquele sonho. E é isso que fala o meu livro. E assim, foi tão bacana que hoje em dia tem o meu livro na escola e ele não para na biblioteca, é uma briga, sabe? Se tivesse vários livros para dar para todos eles. E eu lamento dizer, ela só trouxe esse, lamento dizer, já autografou e já me deu de presente. Então, lamento, não tem. Já vi gente levantando a mão, não tem como. É muita história, viu, gente? Tem muita coisa, é porque não dá para falar. História. Mas nós vamos circular mais um pouco daqui a pouco e nós vamos conversar muito, tenho certeza disso. Nós só abrimos, são 2 portas, não. Mas, gente, por que você está aqui? Vocês já se perguntaram isso hoje? E eu digo sempre,
porque nós somos o vento da mudança. Vocês escutaram o que Raquel falou? Nós construímos juntos. Cada um de vocês. Sabe por que esse juntos? Porque nós damos as mãos. Essa é a nossa lição do fazer junto, do acreditar. Nós acreditamos em cada um de vocês. E a nossa palavra é de gratidão. Gratidão para cada um de vocês. E esperamos, né, Márcia, que vocês tenham gostado de dividir esse tempo junto conosco. Gratidão, muita gratidão. Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? E, acima de tudo, tomada de decisões, né? Então, nosso convite é que tenhamos tomada de decisões, que a gente não saia daqui como a gente entrou. Se a gente já chegou com muita bagagem, que saia com mais ainda, tá? E se a gente chegou aqui meio desanimado, que a gente saia daqui com tomada de decisões para fazer a diferença, tá bom? Eu tenho perguntas da plateia. Pode começar? Pode. Vanderlise, eu quero saber como é que estão aqueles meninos hoje, inspirados no seu Madruga. Hoje como pessoa, tá? Hoje como cidadãos, 2 anos, né, praticamente de projeto. Como estão aqueles meninos que se inspiraram na turma do Chaves? Então, quando eu trabalhei o projeto Endividados, a gente escolheu um mascote, né? E aí a gente pensou, qual é que é o mascote para a gente levar junto no projeto? O Seu Madruga, que é um exemplo maior de endividado, né? 14 meses de aluguel. Então, foi muito legal, assim, causou um impacto não só na vida daqueles 3 meninos, que participaram de várias feiras, né? Que o projeto, já ganhamos várias credenciais, né, apresentamos, mas na vida também dos outros colegas que participaram, porque o ano passado eu trabalhei o projeto Endividados com 2 turmas de 8º ano. E isso causou um impacto muito grande em todos eles, né? A ideia de elaborar jogos com eles, jogos próprios, de criar cofres, de pesquisar preços, né? Isso impactou. Tanto é que eu escuto assim de alguns, quando a gente foi no mercado para fazer a avaliação dos preços, ele assim, nossa, mas esse é dessa marca, essa outra, né? Mas por que esse está mais caro, aquele outro não, né? Então eles começaram a fazer algumas relações e eu acho que isso mudou bastante a vida deles, né? E na verdade eu posso dizer por que começou o projeto? É assim, porque geografia, trabalhar um tema de educação financeira, né? Porque eu estava escutando uma notícia de manhã cedo antes de ir para a escola que dizia assim que quase 80% da população brasileira estava endividada. Aquilo me tocou muito porque eu fiquei pensando, eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas. E daí eu estava passando o texto assim, né, falando sobre a América Latina e eu, tem alguma coisa a ver que virei do quadro e perguntei assim, alguém aqui escuta os pais reclamar do aumento dos preços das coisas? Então, o projeto começou a partir daí, porque eles relacionaram que... Não, professora, mas ele fala do aumento do preço, dos alimentos, porque a gente pegou o período de maio e de junho, o ano passado, que estava um aumento muito grande, né? E aí a gente começou a relacionar nesse sentido. E trazendo para a realidade deles, eles viram, não, mas eles reclamam disso, reclamam daquilo. E daí, então surgiu os Endividados, que a gente começou a realizar várias ações. Mas o bonequinho do Seu Madruga sempre vai com a gente nas feiras. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou um elogio, sugestão? Boa tarde, meu nome é Ana Amélia, eu sou de Cabaceiras. Eu gostaria de parabenizar as ações de vocês, porque eu me identifico muito na minha escola. Eu sou professora de produção de moda, sou arquiteta por formação e fui convidada a estar lá lecionando. Então, a gente bate muito no pé
dessa questão da interdisciplinaridade e o quanto um professor se vê concorrendo com o outro. Ah, não é meu horário de aula, eu não vou participar. E, graças a Deus, a gente está conseguindo mudar um pouco isso. Mas lá na escola fica bem assim, educação financeira, aí vem a Ana Amélia. Por quê? Eu sou filha da embaixadora. E é um prazer poder representar isso na minha escola. Desculpa. Mas é porque, assim, a gente, quando lida com a educação financeira e voltada à moda, a gente faz, sim, o que é que tem a ver? É o consumismo, a sustentabilidade, a parte de mídia, de marketing, tudo isso a gente trabalha lá. E é tanto que, como projeto, a gente tem buscado esse ano, fizemos sabão a partir de óleo descartado de uma pastelaria, a gente fez o sabão com os alunos, chamou o professor de química, chamou a professora de biologia, a parte de produção de moda entrou com a marketing, eles produziram as marcas. Cada turma, que são duas, pensaram, a marca do terceiro A é uma, do terceiro B é outra. E aí, esse ano, eles ainda vão finalizar essas caixinhas para poder venderem e o dinheiro arrecadado eles usarem na festa de final de ano. Então, esse é o impacto que a gente está trazendo com a parte da educação financeira. E uma preocupação que eu levo é justamente isso. Educar da base, vamos dizer assim, é fácil, que a gente tem um resultado garantido. Desde pequenininho, a gente está educando até chegar lá. E os meus alunos são do terceiro ano, que já vão entrar vão sair, vamos dizer assim, a gente sai desempregado, né? Porque foi isso que eu ouvi. Você vai sair da escola, vai ser mais um desempregado. E aí a gente sabe das dívidas que tem. Acho também que muitas dificuldades de professores estarem usando os jogos é porque tem as dívidas e ficam com vergonha. Como é que eu vou ensinar meu aluno se eu estou endividado? Mas não é assim, a gente aprende junto, não é isso? E aí, parabéns a vocês por conseguirem conciliar tudo isso e tornar uns alunos melhores. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Fabiana Inácio, estou secretária de Educação de uma cidade no sertão da Paraíba. 5 horas de viagem para chegar até aqui, né? Mas que está valendo muito a pena, porque a gente, principalmente esse painel que trabalha a questão da interdisciplinaridade, é algo assim que nos mostra o quanto é importante trazer várias temáticas, várias disciplinas, como Denise bem falou, para essa proposta. E aí nosso município trabalhou Educação e Escola, que é uma proposta do Ministério da Educação, e trouxe o IBS, eu digo assim, para trabalhar com os pais dos nossos alunos. Foi um momento assim, muito gratificante e que a parceria, Luiz, continua forte. Nós vamos sair daqui e eu já estou vislumbrando minhas colegas secretárias que eu vou convidar para fazer parte do IBS. Muito obrigada. Com essa interdisciplinaridade, começou com os jogos. Dos jogos, a gente viu a importância, através dos jogos, de trabalhar a questão da educação ambiental. Participamos do curso, vários professores da rede municipal fizeram o curso, né? Fizemos o curso de educação ambiental, também através do IBS, e aí uma coisa foi juntando a outra e formou essa interdisciplinaridade. Hoje, todas as escolas da nossa rede de ensino trabalham os jogos e também trabalham o projeto de educação ambiental, implantando coletores nas escolas. A escola faz tipo uma gicana, a família, a criança que trouxer mais material reciclável tem um prêmio X, e é uma coisa mínima. É, às vezes, uma caixa de chocolate, e, às vezes, é até mesmo um brinquedo que é confeccionado por eles com material reciclável. E a gente realiza feiras nas escolas de material reciclável, em parceria com o meio ambiente, em parceria com a cooperativa Cociclar. Eles dão esse suporte em todas as escolas, coletando os lixos, realizando palestra, e isso tem trazido um retorno muito grande para o município. Hoje, o município é uma palavra que se fala muito, é educação ambiental. E isso foi através da educação financeira, que foi puxando, e através da Márcia e desse Instituto IBS. Então, nós, de Monsenhor Tabosa, Ceará,
Gratidão a vocês. E aí lá se vem 30 minutos de leituras, Zenaide trouxe também esse leque. Então, assim, foi um casamento que deu certo e a gente vai dar continuidade nessa interdisciplinaridade. Muito bem. Então, falando em meio ambiente, falando em sustentabilidade, me deu a vontade de falar, que eu não gosto muito, eu sou mais de agir, de fazer. Mas, quinta-feira, né, Márcia, a gente foi fazer umas visitas nas escolas para ver realmente como é que estavam os trabalhos voltados na educação financeira, né? E a gente se encantou ao entrar numa escola e os alunos jogando e eles dando aula para a gente. Gente, isso ali é a coisa mais linda, né? E também em uma escola que implantou o LEV, que é o local de entrega voluntária, durante 3 meses. Eles arrecadaram mais de 1 tonelada de material reciclado em um bairro de Nova Russas. E muito lindo, gente. Comunidade toda envolvida, trabalhando. Então, essa junção de todo esse processo faz a diferença. E eu vendo todos os painéis, cada painel tem lá uma fotinha de Nova Russas do trabalho que é feito graças a esse trabalho que é feito, essa intersetorialidade, que é importante. Você não trabalha só, se você não tiver uma equipe, todas as secretarias para estar lhe dando ali apoio. E é esse o trabalho que é feito lá em Nova Russas. E, mais uma vez, agradecer pelo convite. Estou muito feliz e, com certeza, preocupada, porque a responsabilidade cada vez mais aumenta, para que juntos vamos fazer um trabalho que cada vez mais a educação se fortifique e a gente vê o protagonismo de fato acontecer. Tá bom? Então, muito obrigada. Oi? Eu vou fazer uma observação para quem ainda não conhece o LEV, que é o local de entrega voluntária escolar. É uma tecnologia reconhecida pelo Banco do Brasil, né, como um projeto desenvolvido lá atrás, em Crateús, como um projeto piloto do IBS, que veio dessa troca, veio dessa coisa da logística reversa, de pensar além, de economizar, daquilo que a gente olha como um resíduo que tem um valor muito grande, que muitas pessoas sobrevivem. Eu acho importante vocês entenderem, eu acho que pelos vídeos, muitos dos que estão aqui estão chegando pela educação financeira no Instituto Brasil Solidário. Mas como a temática foi portas, né? Essa é a porta de entrada hoje. Não existe uma porta de saída ainda, eu não conhecia essa porta. É a porta de entrada para o IBS. Vocês iniciam essa trajetória pela educação financeira. E a partir daí, a nossa equipe sempre mantém em contato e são ofertadas todas as outras áreas. Por quê? Justamente para isso. Para que a gente fortaleça essa parte interdisciplinar. Então, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de fotografia, rádio. Existe uma série de cursos na mesma qualidade da formação de educação financeira e que vocês podem acessar. É gratuito? Não, é o preço do comprometimento. É entrar na plataforma e chegar até o final. Porque aquele que já conheceu a formação não tem mais dúvida de como acessar a plataforma. Então, esse é o custo. É o custo do comprometimento. Pegou a vaga, pensa sempre assim, eu estou usando a vaga que é de outro. Se eu não cumprir até o final, alguém deixou, porque a turma fecha. Então, esse é o convite. Está aí aberto. Infelizmente, para 2023, encerramos os ciclos, mas 2024 tem muitos outros para vocês entrarem e cada vez mais trabalharem a interdisciplinaridade. A Denise quer fazer suas considerações aqui. Para finalizar aqui, o protagonismo na escola, eu acho que deveria ser os projetos interdisciplinar e multidisciplinar. Todos os professores em comum. E os jogos, a partir de então, falando da educação física, agora especificamente, vamos dizer, um objeto específico para todas as disciplinas. E eu vou utilizar eles agora, a partir de então, do próximo ano, como modalidade esportiva, vou falar assim, dos jogos internos das minhas escolas, posso falar, das 3 escolas que eu uso nos jogos internos, que vai ser show, se Deus quiser. Obrigada a todos. Muito bom.
Pessoal, eu queria contar uma historinha aqui, já que o painel é de projetos interdisciplinares. Isso aconteceu ontem, né? Ontem aqui em Campina Grande. Então, nós fizemos algumas visitas de manhã e de tarde. Na visita da tarde, nós fomos numa sala de aula, onde, a partir do estudo de temas africanos, que é algo que todos, acredito que esse ano, trabalharam, estavam sendo feitos trabalhos de arte, ou seja, a gente parte de um tema gerador, que possivelmente também permeou a leitura. Aí o pessoal estava fazendo quadros, bonecas pintadas, releituras de pintura, com, cadê a moça lá, minha amiga, filha da embaixadora, com moda, porque eles estavam fazendo roupas temáticas, né, Ana Amélia, estavam fazendo roupas temáticas muito lindas, produtos que estavam, então, com arte, com leitura, com temas africanos, com empreendedorismo, ou seja, sendo comercializados, e ontem a gente zerou a cota lá da produção, que estava rolando. E foi muito, muito, muito bacana essa experiência, porque, embora rápida, ela foi uma imersão muito profunda do aprendizado dentro dessa ideia da conexão. E um dos alunos, cadê meu amigo Zé Neto? Está aí? Cadê ele? Levantou? Cadê ele? Ó o Zé ali, ó. Vem cá, Zé. Vou apresentar para vocês o cara que tem mais de 1 milhão de sonhos aqui. E ontem foi muito interessante como a gente conversou com ele. Conta rapidamente para o pessoal como é que foi o processo do trabalho e o que você vem aprendendo, principalmente nos últimos 3 meses, a partir do momento que essa sua escola ebuliu com o projeto, vamos dizer assim. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para falar sobre o projeto do IBS, que foi um projeto que começou em outubro, que foi através dos jogos. E eu já era empreendedor, vendia picolé nas ruas, comecei por abril, fui vendendo, só que eu só sabia vender, eu estudava muito venda, não estudava outro negócio de educação financeira, nunca estudei, só vendas. E, através dos bons negócios, eu me interessei a estudar sobre educação financeira. E também eu fui vendo sobre investimentos. O que eu mais me interessei, após os jogos dos bons negócios, foi a parte de investimentos, saber o que é um ativo, um passivo, saber que fundos imobiliários, saber ações, saber poupar, saber investir, escolher uma boa ação. Também aprendi muito sobre empreendedorismo. Fui tudo através dos bons negócios. Os juros, falar sobre os juros compostos, porque tem 2 modalidades de juros compostos: a que você recebe e ao que você deve. A maioria aqui deve, né? Aí eu aprendi os juros compostos para fazer a bola de neve ao seu favor. Você recebeu os juros compostos. Isso aí eu fui aprendendo através dos meus amigos, que também não pôde vir hoje, mas também foi através dos bons negócios. Falei sobre também investimentos, na parte de empreendedorismo, saber quanto a sua empresa gasta, quanto a sua empresa arrecada, saber controlar seus gastos, saber ter uma reserva de emergência quando precisar a sua empresa, saber fazer um marketing. Tudo isso envolve o empreendedorismo, a sua empresa, tudo. Só uma coisa, eu posso te fazer uma pergunta indelicada aqui, ó. Aqui, ó. Posso te fazer uma pergunta indelicada? Pega o microfone aí e me responde. Quantos anos você tem? 14. Já está aberto a fila para conselhos financeiros, tá?
Muito bem, gente. Gratidão. Só a foto agora.